E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Você tá chamando o Brito? Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari Búzios é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Rave? Rave? 16, 18. 16, 18? 14? E o Brito? Romero Brito? Primeiro Brito. Minha vida acabou. Deixa eu cair. É de rua? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. E hoje, uma novidade. Como já havia comentado sobre a possível presença de convidados no programa, hoje nós chamamos a Camila Shinoda, que é cineasta e professora no Instituto Federal de Brasília, para falar um pouco sobre as pataquadas do governo em relação à Ancine. Bom, lembrando sempre que todas as notícias comentadas aqui estarão linkadas no post, no site Nota Manuscrita. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio. Notícias internacionais. Notícia do dia 17 de julho. A justiça dinamarquesa condenou uma concessionária da Volkswagen a pagar cerca de 230 mil euros ao artista chinês Ai Weiwei por ter usado uma de suas obras para fins publicitários sem a sua permissão. No ano de 2017, a concessionária SMC usou uma foto de um novo modelo do carro Polo estacionado na frente de uma obra de Ai Weiwei em Copenhague. Para fazer essa obra, o artista pendurou nas janelas do museu de Charlottenburg 3.500 coletes salva-vidas de imigrantes que chegaram à ilha de Lesbos entre 2015 e 2016. O tribunal considerou que o uso dessa obra era abusivo e podia prejudicar a reputação do artista porque não condiz com a premissa da obra, né? O uso comercial da obra dele seria uma contradição. Então, essa concessionária foi condenada a pagar 1,5 milhão de coroas, que são 200 mil euros por uso fraudulento, mais 23.800 euros por danos. Agora a próxima notícia, também do dia 17 de julho. Bom, não é exatamente uma notícia, mas saiu no site do El País que, de acordo com uma nova biografia sobre a Susan Sontag, que se chama Sontag, Her Life and Work, escrita por Benjamin Moser, mostra que um dos livros mais famosos do ex-marido dela, na verdade foi escrito por ela. O livro Freud, A Mente do Moralista, que é creditada ao sociólogo Philip Rieff, foi, na realidade, escrita por Sontag. Antes, a ideia que se tinha era que ela tinha apenas contribuído, ajudado ele a escrever, mas aparentemente ela escreveu o livro quase todo, boa parte dele, então realmente a autoria é dela, mas ela renunciou à autoria do livro por um acordo de divórcio que ela se viu obrigada a assinar para poder ficar com a guarda do filho que eles tiveram. Na matéria,
afirma que, se até agora a maioria de seus biógrafos, amigos e conhecidos reconhecia que Sontag deve ter influenciado e revisado a escrita do livro, o que se denuncia agora é que a história foi contada com papéis invertidos. A maioria das ideias era de Sontag, enquanto Riff serviu unicamente como apoio. E para provar isso, o autor ele se baseou em declarações de pessoas próximas ao casal, como declarações de uma amiga dela, que dizia coisas tipo: Susan passava todas as tardes reescrevendo tudo do zero. Ou em uma das cartas que ela escrevia à mãe, em que ela dizia: estou trabalhando cerca de 10 horas por dia neste livro, estou na terceira parte. E em uma biografia anterior, se conta que entre os acordos do divórcio, que ele nunca quis, foi estipulado que Riff sempre seria designado como o único autor do livro, né? E a contribuição de Sontag para o livro ficou reduzida a, entre aspas, agradecimento especial a Susan Riff, que fica no prefácio da primeira edição e que já demonstra um detalhe bem paternalista, porque Susan nunca quis trocar o sobrenome dela pelo do marido, tanto que a gente conhece ela como Susan Sontag, ela nunca assinou como Susan Riff. Philip Riff se tornou um sociólogo muito famoso no meio acadêmico, principalmente pela escrita de 2 obras, né? Essa, que na verdade foi a Susan Sontag que escreveu, e uma outra que é o Triunfo da Terapêutica, e que aparentemente eles são, de certo modo, o mesmo livro, só que escrito de perspectivas diferentes. Então, assim, boa parte do sucesso acadêmico que ele tem só por causa da Susan, né? Mas, no final das contas, a Susan acabou se tornando uma autora muito mais famosa e reconhecida que o Philip, né? Bom, para vocês lerem a matéria completa, post no episódio. Tem muito mais detalhes e coisas interessantes ali. Agora a notícia do dia 19 de julho. Uma continuação da notícia que começou lá no Pataquadas 6 e também teve algumas atualizações no Pataquadas 8 e agora novas atualizações que são sobre os protestos que estão rolando no Whitney Museum contra o Warren Kanders. Então agora 4 artistas retiraram suas obras da Bienal Whitney. E o motivo que eles deram é o fracasso do museu em abordar as preocupações dos funcionários, artistas e ativistas sobre o papel do vice-presidente da Whitney, Warren Kanders, que, para quem não se lembra, ele também é CEO da Safariland, que é uma fabricante de gás lacrimogênio e outras armas de repressão. Os participantes da exposição, que vai até o dia 22 de setembro, assinaram uma carta endereçado aos curadores da Bienal e compartilharam para divulgação pública. E citando aqui um trecho, nós nos preocupamos profundamente com o Whitney. Ao longo dos anos, muitas exposições do museu inspiraram nossa arte. Ficamos com raiva quando soubemos do papel de Kanders como CEO da Safariland, uma empresa que fabrica gás lacrimogênio e outras armas de repressão. Na época, já tínhamos aceitado o seu convite para participar da Bienal Whitney. Nós nos encontramos em uma posição difícil, retirar-se em protesto ou ficar e obedecer a uma consciência conflituosa. Decidimos ficar, mas o contínuo fracasso do museu em responder de forma significativa à crescente pressão de artistas e ativistas tornou nossa participação insustentável. A inércia do museu virou o parafuso e nós recusamos mais cumplicidade com Kanders e suas tecnologias de violência. E assim, a empresa de Kanders fornece gás lacrimogênio para o governo e gás lacrimogênio que ele fabricou foi usado contra manifestantes que solicitavam asilo nas fronteiras dos Estados Unidos com o México, por exemplo, e também em manifestantes de uma reserva indígena da Dakota do Norte, e também pessoas que manifestavam contra a violência policial, principalmente após o assassinato de um adolescente negro americano desarmado pela polícia de Ferguson, em Missouri. E a partir daí, diversos funcionários do museu e ativistas e artistas começaram depois que isso foi descoberto e revelado, né, exposto, e começaram a organizar esses protestos contra o Whitney e circular essas cartas. À época dessa notícia, o pronunciamento do Whitney era de que eles respeitavam as opiniões dos artistas e que eles iam resolver essa situação. No dia seguinte, mais 3 artistas também falaram que iam retirar as suas obras, e depois, no dia 25 de julho, Warren B. Kanders finalmente deixa sua cadeira do Whitney Museum e ele renuncia ao seu cargo. Talvez temos aí uma conclusão deste caso.
Próxima notícia, dia 28 de julho. O artista venezuelano Carlos Cruz Dias morreu aos 95 anos de idade em Paris. Nascido em 1923 em Caracas, ele foi um vanguardista na investigação e compreensão do fenômeno cromático. Deixou o seu legado de diferentes coleções permanentes em diversos museus, como o Museu de Arte Moderna de Nova York, o Tate Modern em Londres, o Museu de Belas Artes de Houston e também o Centre Pompidou em Paris. Seu sucesso internacional surgiu em 1959. Naquele ano, ele criou seu primeiro trabalho de efeitos visuais com combinações de cores em um único plano. E depois de alguns meses, ele decidiu se estabelecer em Paris, onde desenvolveu a maior parte de sua carreira profissional. Em 2008, o artista obteve a nacionalidade francesa. Romain Nadal, que é embaixador da França na Venezuela, ficou comovido com a morte e disse: ele era um venezuelano universal cujas obras fazem parte da paisagem urbana de muitas cidades. Próxima notícia, do dia 1º de agosto. Com base em uma campanha para abordar algumas lacunas, o Museu de Arte de Baltimore anunciou um ano de exposições centradas em artistas do sexo feminino e uma reinstalação de algumas galerias para sublinhar o papel das mulheres na história da arte. O esforço, que foi apelidado de Visão 2020, começará em outubro pela Força Criativa Americana, modernistas femininas americanas, com foco em Georgia O'Keeffe, Maria Martinez, Grace Hartigan e outras que contribuíram para movimentos que vão do cubismo ao expressionismo abstrato. Em seguida, uma instalação em grande escala de Michaeline Thomas transformará o lobby leste do museu em uma sala de estar, como colocou o museu, decorada por gravuras, papel de parede e móveis criados pelo artista. Cada galeria da ala contemporânea do museu também promoverá o tema Visão 2020, apresentando exposições individuais de artistas como Ana Mendieta, que já foi citada aqui no episódio Mulheres Radicais. Recomendo vocês ouvirem, se já não tiverem ouvido. E também Lisa Yuskabaj e Hartigan. A série Visão 2020 é parte de uma tendência mais ampla no mundo da arte para recuperar o atraso depois de séculos nos quais as artistas femininas foram ignoradas ou marginalizadas. E para quem não se lembra, lá no primeiro Pataquadas eu já tinha comentado sobre o Museu de Baltimore, porque em julho de 2018 saiu uma notícia no meu país sobre o museu que vende Warhols para comprar obras de mulheres e negros. Então, nessa época, o museu já tinha virado alvo de polêmicas, porque eles venderam algumas obras de artistas do pós-guerra, do sexo masculino, para arrecadar dinheiro para aquisição de mais obras feitas por mulheres e pessoas negras. Então, a gente vê que não foi uma ação isolada do museu, ele aparentemente continua buscando essas políticas de diversidade e inclusão, pelo menos por enquanto, né? Muito otimista eu. Agora a notícia do dia 30 de julho, essa eu acho que todo mundo deve ter visto, que foi a intervenção do arquiteto Ronald Rael, que criou uma gangorra para ser instalada na fronteira entre México e Estados Unidos, de um modo que as crianças dos dois lados possam brincar e interagir. Então essa vocês têm que ver, então vão no post para poder clicar no link e assistir. Porque, enfim, é bem emocionante, né? Assim, eu vi as pessoas compartilhando, ficaram emocionadas, acharam... Porque é uma obra muito triste, é muito bonita e muito triste, né? Em partes da fronteira entre os Estados Unidos e México, há uma cerca metálica. Então, ele, em um desses vãos da cerca metálica, ele encaixou ali uma gangorra. O artista, que vive na Califórnia, colocou um brinquedo na divisa entre Sunland Park, que fica nos Estados Unidos, e Anapra, no México, com a ajuda de alguns amigos. Vão lá dar uma olhada nessa obra que percorreu aí a internet, as redes sociais nessas últimas semanas. Então, agora, Brasil. E, gente, já se preparem porque é só tristeza, tá? Notícia do dia 24 de julho. A atriz e cineasta Nara Schneider foi nomeada pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, como nova diretora do Centro de Artes da Funarte. Schneider já foi diretora do Departamento de Ações Temáticas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves. Então, acho que já dá para imaginar mais ou menos como que deve ser, né, os alinhamentos e as ideias aí dessa mulher.
Ela já participou de projetos audiovisuais sobre violência contra a mulher. Ela produziu e atuou no filme Vidas Partidas, que aborda a questão da violência doméstica, de 2016, e também fez parte da produção O Silêncio dos Inocentes, que é um documentário sobre a Lei Maria da Penha. Ela também já participou de novelas da Globo, como Senhora do Destino, também fez A Pícara Sonhadora no SBT. Enfim, eu não me lembro dela, não assisti nada dela, não encontrei muita coisa, mas, assim, o que vem desse governo não tem como, né? Tem que desconfiar de tudo que vem desse governo, porque aparentemente, assim, não tem realmente nada de bom. Então, só o fato dela ter saído do Ministério da Damares, ter sido indicada por esse sinistro aí, apesar de eu não ter encontrado nenhum tipo de declaração, pelo menos pesquisando rápido, eu não encontrei nenhum tipo de declaração polêmica, nada do tipo dela, mas coisa boa não deve ser. Notícia do dia 28 de julho. A Prefeitura de São Paulo apura se obras de restauração de um palacete tombado no bairro de Higienópolis causaram a destruição do patrimônio que deveria estar sendo protegido. A reforma é do casarão de Ionhô Magalhães, que foi um dos maiores exportadores de café do país. A mansão foi erguida na década de 1930 e o restauro está sendo tocado pelo Shopping Pátio Higienópolis, que é o atual proprietário do imóvel, que fica na região central da capital paulista, para quem não conhece. A apuração municipal partiu da representação protocolada pela Associação de Proprietários, Protetores e Usuários de Imóveis Tombados, a APIT, entidade que reúne moradores do bairro e arquitetos, que aponta denúncias de demolições, mutilações, destruição e alterações no imóvel sob conservação. O tombamento, determinado em 1994 e alterado em 2005, prevê que toda a construção, incluindo os interiores, deve ser preservada. A representação traz anexo relatório fotográfico apontando destruição e retirada de revestimentos cerâmicos e pisos de granilite originais para a colocação de novas instalações, e também clareamento de madeira e diversos tipos de alteração que não poderiam ter feito. Os agentes da Secretaria Municipal de Cultura devem visitar a obra segundo a nota da Prefeitura. Se for constatado algum dano ou irregularidade perante as diretrizes definidas, será aberto processo administrativo a ser encaminhado ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, para deliberação de aplicações de multas. E o advogado Marcelo Manhães de Almeida, que é especialista em tombamento, lembra que as reformas têm de ser aprovadas pelos órgãos de preservação, mas que bens tombados podem ser alterados. E ele cita que um exemplo disso é o Museu do Ipiranga. Bom, por enquanto é isso. Vamos ver se nas próximas semanas a gente tem mais detalhes. Notícia do dia 30 de julho. A exposição Tarsila Popular foi encerrada no domingo, dia 28, bateu recorde histórico e se tornou a mais visitada do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. O número total de visitantes foi de 402.850 pessoas. É muita gente. Em um pouco mais de 3 meses no local, a exposição da obra de Tarsila bateu um recorde estabelecido por uma obra de Claude Monet, que foi realizada em 1997, que havia atraído cerca de 401 mil pessoas. A entrada no MASP custa R$ 40 a inteira, mas é gratuita às terças. Nas últimas semanas, o museu aumentou o horário de visitação por conta da grande procura do público. Com curadoria de Adriano Pedrosa e Fernando Oliva, Tarsila Popular apresentou cerca de 120 trabalhos da artista e foi a maior realizada sobre sua obra no Brasil. Entre as atrações estavam as icônicas Abaporu, de 1928, que é uma das mais populares da artista e que integra o acervo do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, e também Antropofagia, de 29, e O Batizado de Macunaíma, de 56, e a exposição marcou o retorno da obra da artista a São Paulo depois de percorrer entre 2017 e 2018 museus de Nova York e Chicago. Como eu também já havia comentado aqui anteriormente sobre o Museu de Nova York, que tinha feito uma exposição sobre Tarsila e tinha colocado como a pioneira do modernismo no Brasil, sendo que ela não foi bem a pioneira do movimento modernista no Brasil. Enfim, eu falei um pouquinho disso no Pataquada 5. No dia 21 de julho, saiu a notícia do governo Bolsonaro lança cruzada contra progressismo cultural. E o Roberto Alvim, que foi colocado no comando da Funarte pelo
Bolsonaro, ele preparou forças para lançar o que ele chamou de cruzada contra o progressismo, porque ele diz que ameaça a civilização judaico-cristã, realmente declarando guerra. Tem um vídeo, eu não sei se eu recomendo vocês assistirem ou não, sei lá, porque é meio revoltante ver esse tipo de coisa, mas é um vídeo curtinho de 1 minuto e pouco, é meio que uma notinha só. Mas esse tipo de declaração, ela vai dar respaldo a ações como foi anunciado no dia 22 de julho, que obras de uma mostra indígena foram destruídas. E aí, na madrugada da segunda-feira, dia 22, o Thiago Carvalho usou o Facebook dele para denunciar uma invasão de uma exposição no Centro Cultural Mestre Assis, no Embu das Artes, em São Paulo. A galeria teve o alarme desligado e pessoas não identificadas danificaram obras expostas, incluindo uma de sua autoria que ele tenta reaver. A Terceira Mambai, Mostra Regional de Artes Plásticas, começou no dia 5 de julho, no Centro Cultural do Embu das Artes, e a edição homenageou o Ano Internacional das Línguas Indígenas, declarado pela ONU, e contou com a participação de diversos artistas, inclusive indígenas e estudiosos de línguas como o Guarani. E foi na terça-feira do dia 16 que o local foi invadido e alguns itens expostos foram danificados. O arrombamento teria acontecido na madrugada da terça, quando os criminosos invadiram o local da mostra, arrombaram a porta e desligaram o alarme, como relatou uma funcionária. E, de acordo com ela, a polícia foi chamada para investigar o ocorrido. Mas, de acordo com a Polícia Civil, ninguém foi detido e, procurada, a Secretaria de Cultura de Embu ainda não se pronunciou sobre o ocorrido na exposição. Mas esse daí é um dos resultados dessa política de perseguição desse atual governo. Próxima notícia. Do dia 23 de julho, divulgado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, o documentário Nem Tudo Se Desfaz, do diretor Josias Teófilo, foi autorizado pela Ancine a captar R$ 530 mil. O pôster diz, entre aspas, como 20 centavos iniciaram uma revolução conservadora. Ele se referia às manifestações de junho de 2013. Teófilo, que já dirigiu um documentário sobre Olavo de Carvalho, diz que o filme não é sobre Bolsonaro nem pró-Bolsonaro, apesar de achar que as pessoas da direita vão gostar porque não veem com essa palhaçada de dizer que foi golpe parlamentar, ignorando milhões de pessoas que foram às ruas protestar. Ele disse, né? Então, essa é uma notinha, não tem muita notícia sobre. O Bolsonaro aparentemente não gostou, foi meio que contra, deu declarações de que não deveria ser feito, coisas do tipo, e o diretor ficou nessa ficou com medo de perder, por conta disso, perder patrocinadores, mas nada além disso aconteceu. Provavelmente, né, deve ser um filme pro Bolsonaro, aquela coisa, não é pro Bolsonaro, mas não é nem de direita nem de esquerda, pessoas da direita talvez vão gostar porque não fala que é golpe, não sei o quê. Nem de direita nem de esquerda é de direita, né? A gente já imagina o que vem por aí. E falando nem de direita nem de esquerda, no dia 7 de agosto saiu a notícia que o banqueiro e colecionador José Olímpio de Veiga Pereira, que é o atual presidente da Fundação Bienal de São Paulo, disse que a Bienal não deve tomar lado, mas sim incentivar o diálogo. Em torno dessas ideias de diálogo e convivência, que o atual presidente pensa o projeto curatorial da 34ª edição do evento, que vai ser realizada no próximo ano, 2020. Se o momento político brasileiro é conturbado e de fervura alta, entre aspas, inclusive no campo cultural, não é hora de incentivar maiores polarizações e confrontos, ele disse. A gente tem que ser capaz de dialogar, mesmo que não concorde com a ideia dos outros. Mesmo que esses outros queiram entrar em mostras e destruir obras, a gente tem que tentar dialogar com essas pessoas, não é? Com a curadoria de Jacopo Crivelli Visconti, a Bienal tem como proposta abraçar a cidade, se espalhando no tempo, ao longo de todo o ano, com exposições e performances e no espaço, incluindo diferentes instituições da capital para além do pavilhão do Ibirapuera. Essa escolha, afirma Olímpio, segue também a linha de reforçar relações, criar conversas e incentivar o diálogo. Na matéria tem uma entrevista com ele, então se vocês quiserem ler a entrevista completa, eu só vou ler aqui um trechinho, quando o entrevistador da Arte Brasileiros pergunta: enquanto presidente da Bienal, você lida diretamente com as áreas de cultura e educação. De modo geral,
são duas áreas que parecem bastante ameaçadas pelo atual governo, seja na mudança da Rouanet, na Ancine, nas propostas de corte ao Sistema S, nos cortes de verba nas universidades. Você não enxerga um discurso violento com essas áreas? Não vê riscos com essas novas políticas? A resposta: olha, eu acho que ninguém discute que educação é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Isso, para mim, está claríssimo. Você pode debater a efetividade ou não dos nossos esforços na educação, mas a importância da educação é inquestionável. Não vejo ninguém questionar isso. E acho que na cultura a gente tem um defensor, que é o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Vejo pela própria maneira como ele lidou com a Lei Rouanet. Havia muito medo do que poderia ser feito e acho que a solução final proposta por ele foi uma situação ok. E acho que tanto ele quanto o secretário de Cultura, Henrique Pires, entendem a importância da cultura e a importância das instituições culturais como a nossa, que foram absolutamente preservadas com a mudança na Lei de Incentivo à Cultura. Então, eu acho que tem muito barulho, mas ameaças concretas eu não vejo, ao menos olhando do ponto de vista das entidades culturais como o Bienal e os museus. Não quero entrar na seara de produtores culturais ou cinema, etc. Aí é outro campo. No campo onde eu milito e participo, eu acho que a solução que foi dada está ok. Bom, sobre essa declaração, eu acho que se vocês estão acompanhando aí o Pataquadas, a gente já está aqui no 10º. Comecei no meados do ano passado, mas esse ano, né, já estou mantendo a regularidade de uma vez no mês. Eu acho que já está dando para perceber que não está nada ok, né? Que a gente não... Ok? Não tem nada ok. Não tem nada bem. Assim, provavelmente vamos ter aí uma Bienal chapa branca, uma Bienal que tenta dialogar e nem de direita e nem de esquerda. E a proposta de expandir para o resto da cidade e que aconteça ao longo do ano é uma proposta interessante. Não ficar só ali no pavilhão do Ibirapuera e tentar expandir para outros locais da cidade, isso é muito bacana. Só que a gente está num momento que é extremamente delicado e que a gente precisa sim tomar lado e tomar partido e tomar posição, porque sim, a gente está sendo ameaçado, que não tem nada ok. A gente está vendo aí diversos cortes na educação e na área da cultura e pessoas que, enfim, não conseguem mais trabalhar, expor, produzir, pesquisar porque não tem mais dinheiro. E isso é, sim, uma perseguição aos pesquisadores, aos artistas. E isso já começou, isso está sendo institucionalizado. Então não tem nada ok. A gente precisa entender esse nosso local, a gente precisa tomar partido dessas coisas. Mas eu esperava alguma coisa diferente da Fundação Bienal nesse momento? Não esperava. E bom, como não está nada ok nas artes visuais, não está nada ok na cultura de um modo geral, e isso inclui também a Ancine. Então quem tem aí acompanhado, mais ou menos, está vendo que a Ancine está passando aí por um problema, várias discussões, tem várias notícias surgindo. O Bolsonaro aí nessa cruzada de querer filmes que respondam aos anseios da sociedade cristã e essa semana mesmo ele disse que garimpou e vetou diversos filmes com temáticas LGBT. Então ele realmente declarou isso, ele pegou e falou que chegaram com vários projetos que já aparentemente tinham sido aprovados já pela Ancine, pelas leis de incentivo. E ele pegou esses projetos e vetou, porque eles tinham temáticas LGBT. Foi exatamente isso que ele falou, tem temáticas LGBT, eu não quero que esses filmes passem adiante, que eles sejam produzidos. Ele vetou, então, vetou não, censurou, né? A mídia tem tratado isso como veto, como declarações polêmicas e controversas. Não, isso aí é censura, o nome disso. Ele está deliberadamente censurando filmes que não condizem com essa ideia maluca de mundo que ele tem. E aí, enfim, existe aí um bloco de notícias que eu não vou me alongar muito, eu vou deixar, como sempre, linkado no post para quem quiser ler com mais detalhes. Mas agora também a gente tem aqui a estreia dessa coluna, né, trazendo convidados. Então eu vou trazer a fala da Camila Shinoda. Como eu citei lá na introdução do episódio, ela é cineasta e é professora do Instituto Federal de Brasília. E, bom, como ela é da área, acho uma pessoa mais especializada e que está mais por dentro do assunto. Ela vai comentar um pouco sobre essa questão da Ancine.
Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui, com esse cabelo horroroso que vai me dar um prejuízo para me consertar, porque cabelo demora para crescer. Pode me chamar que eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha que eu vou. Eu já tô aí. Sem muita coisa pra levar. Olá, ouvintes do Pataquadas. Meu nome é Camila Shinoda, sou cineasta e professora do Instituto Federal de Brasília, o IFB. A nossa conversa de hoje é sobre a Ancine, Agência Nacional de Cinema, que foi a vítima das últimas pataquadas do governo federal. Bem, faz mais ou menos um mês que esse presidente está ameaçando a existência da Ancine e tem listado o nome de algumas obras brasileiras que, segundo ele, não deveriam ter sido realizadas com dinheiro público. Há um tempo atrás ele citou Bruna Surfistinha e essa semana foi a vez de uma série de obras já aprovadas pela agência reguladora que teriam como temática a diversidade sexual. Inclusive, uma delas aqui de Brasília, a Afronte. A Afronte seria uma série audiovisual que retrataria a vida de jovens negros gays. Ela deriva de um curta que foi realizado aqui no DF e agora seria feita em outros lugares do país. Mas, segundo esse presidente, essa obra e outras que tratam do tema da diversidade sexual não deveriam ser realizadas com recursos públicos. Esses são os tais filtros que ele gostaria de impor ao cinema nacional, mas que a gente sabe muito bem que o nome disso é censura, né? E por que o Bolsonaro tem tanto medo do cinema nacional, hein? Além de ser uma atividade econômica extremamente rentável, que gera mais de 25 bilhões de reais por ano, ela tem sido internacionalmente reconhecida. Hoje em dia é muito difícil você olhar a programação desses grandes festivais mundiais e não encontrar pelo menos um representante do cinema brasileiro. Aliás, o Afronte, esse curta que eu mencionei agora há pouco, estava lá em Roterdã, um grande festival que acontece na Holanda. A grande questão é, a produção independente do cinema nacional é extremamente crítica. Ela rompe com padrões de representatividade, questiona valores morais conservadores, luta por um país mais democrático, menos preconceituoso, homofóbico, racista e desigual. Além disso, incentivar essa produção nacional crítica e questionadora é incentivar também a preservação da nossa memória, a valorização da nossa cultura e a construção de um imaginário social mais justo e democrático. Coisas que esse governo não costuma valorizar. Aliás, ele repudia, faz de tudo para que isso não aconteça. Bem, além da censura a alguns projetos, Bolsonaro tem ameaçado realizar a transferência do escritório central da Ancine do Rio de Janeiro para Brasília, uma medida que seria tomada sem a devida conversa com o setor audiovisual e com a justificativa de aumentar esse controle do presidente aos projetos que devem ou não devem ser escolhidos. Outra mudança que prejudica o setor audiovisual brasileiro, e essa sim já foi tomada, foi a mudança da composição do Conselho Superior do Cinema. Além de reduzir a participação da sociedade civil e aumentar a participação do governo, o presidente diminuiu também a participação do cinema independente, dos produtores independentes de audiovisual, convidando grandes empresas como Netflix para participarem desse conselho que é quem define as diretrizes da Ancine e das políticas públicas de fomento do audiovisual brasileiro. Mas agora você deve estar se perguntando, a Netflix é ótima, por que isso é ruim? A Netflix é ótima, mas a Netflix é uma grande empresa estrangeira. E como toda grande empresa, a sua maior preocupação é o seu lucro. A Netflix não está preocupada em fomentar a nossa economia local, ela não está preocupada em garantir a sustentabilidade do nosso setor audiovisual, ela não está preocupada em garantir a diversidade de vozes, ela não está preocupada em desconcentrar a nossa produção do eixo Rio-São Paulo, que são coisas que a Ancine, por meio das suas políticas públicas, estavam fazendo. Mas e afinal, o que é essa tal da Ancine? A Ancine é a agência reguladora do setor audiovisual brasileiro. Ela foi criada em 2001 e ela é responsável por regular, fomentar e fiscalizar esse setor. Ela também é responsável em gerir os recursos do FSA. O FSA é o Fundo Setorial do Audiovisual. É por meio desses recursos que a maior parte da nossa produção
é realizada. Nessa hora muita gente pensa, mas a gente está com um país em crise e está usando recurso público para fazer filme. Sim, a gente está usando recurso público, mas é muito importante você saber que esse recurso não está sendo retirado da educação, da saúde, nem da segurança. Esse recurso está saindo desse fundo, que é um fundo que em sua maior parte é composto pela arrecadação de sobretaxas da própria produção audiovisual. Ou seja, é o próprio setor fomentando o setor. E esse dinheiro só pode ser usado para isso. Então a gente não está retirando dinheiro de lugar nenhum, não está prejudicando nenhum outro setor do nosso país para fomentar a nossa cultura. Na verdade, a gente tem que desmistificar essa ideia de que o audiovisual é o único setor da economia que recebe dinheiro público para se desenvolver. A gente sabe bem que quando o governo quer que alguma atividade econômica se desenvolva, ele dá subsídios, ele dá incentivos. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. O cinema norte-americano não chegou a ser o que é hoje sem receber tudo isso. Aliás, ele ainda recebe. E outra coisa que você precisa saber é que esse desenho de política pública, de agência reguladora que a gente pôde acompanhar até 2015, é fruto de muito trabalho, fruto de muita pesquisa, de muito diálogo com a sociedade civil, de muito estudo para ir corrigindo as distorções que aconteciam ainda com as políticas públicas mais antigas, para a gente chegar nesse resultado que a gente chegou hoje, de um setor muito desenvolvido e reconhecido internacionalmente. Você pegar e jogar todo esse trabalho de 2 décadas fora, um trabalho que tem um resultado inegável, isso sim é desperdício de dinheiro público. Pior, não é a primeira vez que isso acontece. A história do nosso país é recheada de governos autoritários tentando acabar com a produção cultural brasileira. Um bom exemplo disso é o Collor. Quando ele foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi extinguir o Ministério da Cultura, a Embrafilmes e diversos órgãos de fomento à produção cultural. E qual é a lição que a gente pode tirar de tudo isso? É que, na verdade, esses governos autoritários não estão preocupados com o desenvolvimento econômico do nosso país. Eles estão preocupados em impedir a formação de um pensamento crítico, em dar autonomia para a nossa população. Coisas que o desenvolvimento cultural pleno e livre trazem com toda certeza. Bem, agora a nossa conversa está chegando ao fim. Espero que ela tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor quais são as ameaças que pairam em torno do setor audiovisual brasileiro. Espero que com isso você ajude a gente nessa batalha, porque o cinema nacional é um patrimônio de todos nós. E vale lembrar também que quando a gente fala de incentivo à cultura, ao cinema, essas produções, e isso é muito importante porque estimula o pensamento crítico, isso estimula você ter outras visões de mundo, ideias e contato com outros tipos de vivência. Isso é muito fundamental para a nossa construção enquanto um ser social, mas isso também é importante porque movimenta a economia. Movimenta a economia de fato, assim, porque esses filmes, eles empregam muita gente, então quanto maior a produção, mais gente envolvida, as pessoas, elas estão empregadas, vão estar empregadas ali, exercendo uma profissão, um trabalho, e tem muita coisa envolvida, porque além dos profissionais que estão trabalhando diretamente no filme, você vai ter outras pessoas também que vão estar envolvidas, como, por exemplo, você pensar que você vai gravar um filme numa determinada cidade, então você vai ter que se deslocar para lá, então você vai ter que pagar transporte para essas pessoas, então quem vai transportar, se for de repente ônibus, vans e coisas do tipo, então esses motoristas, essas empresas de transporte, elas vão estar sendo remuneradas. O restaurante em que essas pessoas vão comer, esse restaurante também vai estar recebendo dinheiro. Então tem toda uma economia que é movimentada ao redor dessas produções. Então realmente isso é muito importante que a gente possa entender essas coisas também. Por isso, defender tanto a nossa cultura, que ela é muito importante para a nossa formação enquanto indivíduo e também é muito importante para a nossa economia, para o movimento da nossa economia. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O
grande poder, com o seu grande poder. A terra deu, a terra dá, a terra cria. Homem, a terra cria, a terra deu, a terra a terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda mal alegria. A terra acaba com o inseto que a terra cria, nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo na terra, que essa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. E bom, mais uma vez, né, nesse clima de total tristeza e desamparo, a gente encerra o Pataquadas de hoje. Não tem como, né, a gente ficar muito feliz nesses últimos tempos, porque é difícil, assim, a gente todos os dias bombardeado com essas notícias. É muito complicado a gente manter ali a positividade, tentar, né, ficar um pouco mais alegre. É muito complicado, mas é importante que a gente, dentro da medida do possível, obviamente, eu acho que todo mundo tem que respeitar a sua saúde mental também, que essa é uma questão, gente, né? Cuidem da sua saúde mental. Mas, na medida do possível ali, a gente está atento às coisas que estão acontecendo, porque a gente não pode ficar alheio, né? A gente tem que estar entendendo as coisas que estão acontecendo no nosso país para a gente poder pensar em alternativas, pensar em como poder ajudar, em se aliar às outras pessoas. Eu acho muito importante a gente tentar se informar e tentar ali pensar tentar pensar em alguma solução, talvez, ou pelo menos realmente perceber o que está acontecendo, não ficar de fora completamente de tudo isso. Acho que é importante a gente estar atento. E bom, a gente encerra. Se você gosta da gente, se você gosta do nosso trabalho, se você quer que a gente continue fazendo, nos avalie, não deixe de nos avaliar. Isso é muito importante, já que a gente não ganha dinheiro nenhum fazendo isso. É um trabalho completamente voluntário, a gente faz porque a gente gosta. Mas quando você nos avalia no iTunes ou nos agregadores, no Spotify, você nos segue, compartilha, comenta, manda e-mail, manda tweet, enfim, todo esse tipo de coisa, essas movimentações, isso ajuda muito a gente, porque ajuda a gente a crescer, a gente a atingir mais pessoas, e também é um incentivo para a gente continuar fazendo isso. A gente vê que tem pessoas que estão gostando, que tem pessoas que estão ali curtindo, ouvindo, então é importante que vocês entrem em contato com a gente, seja por qualquer redes sociais, e-mails que vocês quiserem, ou então compartilhando, espalhando aí a palavra do podcast. O podcast é uma mídia independente, por enquanto, pelo menos, a gente tem que aproveitar isso. Então a gente não precisa obedecer a grandes empresas e instituições, a gente pode falar livremente sobre as coisas que a gente acredita, e isso nesse momento é muito importante. Então apoiem as mídias independentes, divulguem, compartilhem. Se você puder apoiar financeiramente também, é muito bem-vindo. Eu sei que a situação não está fácil para ninguém, mas a gente tem lá o nosso PicPay com uma categoria de R$5. Se vocês puderem, a gente também fica muito agradecido, porque isso aqui também custa dinheiro para a gente. Porque a gente precisa de equipamento, a gente precisa comprar as coisas, e também porque é aquela coisa, né? Tempo é dinheiro. O tempo que a gente gasta aqui fazendo pesquisa para poder montar esse episódio, depois gravar, tudo isso é um tempo que a gente gasta, e é um tempo que a gente deixa de fazer outras coisas para poder se dedicar a isso daqui. A gente faz isso voluntariamente, como eu falei, porque a gente gosta, mas se você puder ajudar, a gente fica muito feliz. E aí, como eu falei, se você quiser mandar comentários, críticas, sugestões, notícias, enfim, o que vocês quiserem, tem um e-mail, que é o nampodetocar@gmail.com, ou falar com a gente nas redes. A gente está no Twitter. O Twitter do Tiwi é o @nampodetocar, Tiwi, que é o nosso social media, e ele também está no Instagram. E também tem os nossos perfis pessoais, o meu é o AlanaDOF, também Twitter e Instagram. Facebook a gente não usa, eu não sei se tem alguém ainda que usa o Facebook, eu acho que não, né? Facebook morreu, a gente tem que, né, enterrar esta rede social. Mas é isso, e além disso, você encontra os nossos episódios, e além dos nossos episódios, outras produções, textos, resenhas, críticas, contos, crônicas, trabalhos de arte, enfim, no site notamanuscrita.com.
Então acessem o site, deem uma olhada nos nossos episódios e também, enfim, explorem o site que tem bastante coisa interessante. E por hoje é só. Tchau! Engorda e faz crescer aquilo da farinha para todo mundo comer, e para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento, a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Ó, gente, então, depois desse programa super tranquilo, vamos mostrar um pouquinho do próximo programa e um recadinho meu. Vamos lá.